Em Mufasa, o Rei Leão, a história do protagonista, Mufasa, ganha novas camadas ao explorar sua ascensão ao trono das Terras do Reino. Uma jornada marcada por feitos heróicos e pela escolha dos animais, que não o fizeram rei por simples herança de linhagem, mas por sua própria bravura e caráter. Uma das revelações mais significativas do filme é justamente o modo como Mufasa conquistou sua autoridade e respeito, algo que coloca a ascensão de Simba, seu filho, em uma perspectiva bem diferente ao reduzir a relevância do título monárquico, baseado unicamente na sucessão familiar. Embora Mufasa, o Rei Leão, apresente o nascimento de Mufasa e seu crescimento ao lado de outros leões, especialmente de seu irmão, Scar, o enredo revela uma verdade muitas vezes esquecida. O reino das Terras do Reino não é governado automaticamente por quem nasce em uma linhagem real. Ao contrário do que ocorre no filme original de 1994, onde Mufasa é visto como o rei incontestável, a nova versão mostra que ele foi escolhido pelos animais para ocupar o trono. Mufasa, o rei conquistado Mufasa, não foi simplesmente designado para governar porque era filho do rei, mas conquistou o trono pela admirável coragem demonstrada em sua juventude. O personagem foi forjado em batalhas difíceis, e uma das mais significativas foi a luta contra os forasteiros, um grupo de leões selvagens que representavam uma ameaça real às terras do reino. Ele não apenas derrotou os invasores, mas também uniu os habitantes da região, desde os elefantes até as aves, sob a mesma causa: a proteção do território e a sobrevivência da comunidade. Esse gesto de bravura fez com que Mufasa se tornasse um símbolo de liderança, um ser capaz de inspirar confiança em todos, independentemente de sua espécie ou origem. Ele não era visto como um governante por nascimento, mas como um líder legítimo que conquistou a confiança do povo através de suas ações, e não apenas de seu sangue real. Scar, o rei destronado enquanto Mufasa se destacava por seus feitos. Outro ponto crucial que o filme revela é a relação entre ele e Scar, seu irmão. Em uma reinterpretação importante da narrativa original, o filme deixa claro que, embora Mufasa tenha sido escolhido para ser rei, Scar também tinha direitos ao trono. Isso porque o rei anterior, Obasi, era o verdadeiro pai de Scar, e ele tinha o direito de herdar o trono das Terras do Reino, uma sucessão claramente estabelecida por linhagem de sangue. Essa dinâmica entre os irmãos é central para a trama de Mufasa, o Rei Leão. Em vez de ser um mero antagonista invejoso, como é retratado no filme original, Scar é mostrado como um personagem com suas próprias ambições legítimas. E sua frustração não é fruto apenas de ciúmes, mas de uma sensação de injustiça, já que ele acreditava ser o sucessor natural ao trono de seu pai, Obasi. Porém, o que torna a história de Mufasa ainda mais interessante é o fato de ele não ser o filho biológico de Obasi. Embora Mufasa tenha sido criado e educado na corte do rei, a relação de paternidade entre eles não é verdadeira no sentido biológico. O caminho de Simba ao olhar para a ascensão de Simba, filho de Mufasa, o filme nos coloca em uma posição interessante ao comparar as duas trajetórias. Simba, ao contrário de Mufasa, não se tornou rei por mérito próprio. Sua chegada ao trono foi marcada mais pelo peso de sua linhagem do que por ações significativas que o tornassem digno da posição. Simba só se torna rei porque é filho de Mufasa, o que nos leva a questionar o verdadeiro significado de seu reinado. Essa crítica à monarquia, baseada em herança de sangue, é sutil, mas poderosa. Ao mostrar como Mufasa conquistou sua posição como líder, Mufasa, o Rei Leão, coloca em questão a ideia de que a sucessão de poder deve ser natural e inquestionável. A jornada de Simba, em comparação com a de seu pai, parece muito mais fácil e até menos significativa.
pois ele não passou por desafios ou provações para conquistar seu lugar. Ao longo do filme original, Simba passa por uma série de experiências que o amadurecem e o preparam para ser um bom rei. Mas a questão permanece: ele realmente conquistou seu trono ou simplesmente foi aceito como rei por ser filho de Mufasa? O filme sugere que a linhagem é um fator determinante e que as terras do reino, em algum momento, precisaram se submeter ao legado de Mufasa, independentemente das qualidades pessoais de Simba. A tragédia de Mufasa, outro aspecto importante abordado. Em Mufasa, o Rei Leão é o aumento da tragédia em torno da morte do rei. Ao vermos como Mufasa se tornou um rei respeitado e amado pelas ações que tomou em sua juventude, sua morte se torna ainda mais dolorosa. O sacrifício de Mufasa não foi apenas pelo filho, mas por toda a terra do reino. Em contraste, a morte de Mufasa em O Rei Leão original parecia ser mais uma forma de destacar a fraqueza de Simba, o que diminui um pouco a dor da perda. Agora, com o contexto de sua ascensão ao trono, a morte de Mufasa não é apenas um evento trágico para Simba, mas um momento de perda profunda para todas as criaturas das terras do reino. O líder escolhido, aquele que inspirou e uniu todos, foi arrancado de maneira injusta, e isso coloca a perda de Mufasa em uma perspectiva muito mais ampla e significativa. Reflexão. Final Mufasa. O Rei Leão não apenas reconta a origem de Mufasa, mas também desafia a ideia de que a sucessão monárquica, baseada no sangue e na linhagem, é uma forma justa e eficaz de governar. Ao mostrar como Mufasa conquistou seu trono, o filme faz uma crítica à tradicionalidade e ao sistema dinástico, colocando a questão: o que faz de alguém um verdadeiro rei? A resposta que o filme sugere é clara. É a coragem, o caráter e a capacidade de conquistar o respeito de todos ao redor, e não apenas o título recebido ao nascer. Assim, ao longo da história, a ascensão de Simba ao trono, embora grandiosa, perde parte de seu peso, já que não foi fruto de uma verdadeira conquista, mas de um direito natural devido à sua linhagem. Mufasa, por outro lado, é o verdadeiro herói dessa narrativa, não apenas porque era pai de Simba, mas porque sua liderança foi conquistada com muito mais esforço e sacrifício do que a de qualquer outro personagem, inclusive seu próprio filho.